Recentemente, uma influenciadora digital cristã acabou sendo vítima de cyberbullying pelo simples fato de ter se casado de branco, mesmo não sendo mais virgem. Eu acredito que numa sociedade tão machista, hipócrita e preconceituosa como a nossa, brasileira, que é um reflexo também da sociedade capitalista como um todo, e com certeza essa influenciadora digital acabaria sofrendo bullying mesmo se casasse de preto, azul, roxo, lilás, amarelo, cinza, porque as pessoas que a vissem com o vestido de outra cor certamente achariam cafona o vestido dela, ou então apontariam o dedo na cara dela por ela ter se casado com um vestido sem ser branco, alegando que, como ela não se casou de branco, ela não é mais virgem. Então, nós vivemos, infelizmente, num mundo onde o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Na verdade, o que é errado para todo mundo, para homem, para mulher. É pecado? É pecado. É errado? É errado. Só que muitas vezes a sociedade atual, que como eu disse é machista, preconceituosa, hipócrita, ela releva muitas coisas erradas que o homem faz, dizendo que é coisa de homem, que o homem faz, é homem assim mesmo, acaba jogando parte do tapete, pelo simples fato da pessoa ser homem. Agora, quando é mulher, às vezes uma coisinha de nada que a mulher faz já é motivo para ela ser apedrejada em praça pública. Só que se você for lá no trecho lá, se não me engano é João 8, que fala lá sobre a mulher adúltera, nem mesmo Jesus apedrejou a mulher. Ele apenas falou que quem não tivesse pecado que tivesse a primeira pedra. E assim que as pessoas foram embora e ficaram só Jesus e mulher, Jesus falou para a mulher, ele não a condenou, mas deixou bem claro para ela, vá e não peques mais. Ou seja, Jesus não incentivou o pecado, Jesus não foi conivente com o pecado, mas ele foi misericordioso. Ele deu oportunidade para aquela mulher reconstruir a vida dela. E não somente no caso aqui citado, mas em todos os demais casos, é bom deixar bem claro o seguinte: quando a pessoa se converte, quando a pessoa, seja ela homem ou mulher, ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus, é purificada pelo sangue de Cristo, recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, é regenerada, transformada pelo Espírito Santo, a, espírito, a virgindade dessa pessoa, a pureza dessa pessoa é restaurada. Mesmo não sendo mais virgem fisicamente, ela é restaurada espiritualmente. A virgindade dela é restaurada espiritualmente. A pureza é restaurada espiritualmente. Se você for lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é bem claro. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então há uma restauração, uma regeneração. A pessoa está começando do zero. Quando a pessoa se rende a Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados e ela passa a viver pelo Espírito Santo, com a mente de Cristo. Deus lança nas profundezas do mar, no esquecimento, todos os pecados que a pessoa cometeu anteriormente. Ou seja, a pessoa está reconstruindo a vida dela, está começando tudo de novo, começando do zero praticamente. Então, Deus não levará em conta o que a pessoa fez de errado lá atrás. A vida dela começa a partir de agora. A partir do momento que a pessoa se converte, a pessoa é uma nova criatura, nasceu de novo, tudo, é uma outra vida. E só que além da restauração da pureza, temos que, nesse caso específico que eu mencionei no início, temos que ver o que aconteceu com Davi e Batseba. Porque assim, a igreja da qual faço parte, Assembleia de Deus Ministério de Belém, está estudando neste trimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro, no último trimestre de 2019, sobre o primeiro período dos reis, o governo de Deus sobre, em mãos humanas, uma coisa assim. Primeiro sobre Samuel, depois sobre Saul e agora sobre Davi. E a lição de domingo passado, no caso, ontem, dia 8 de dezembro de 2019,
falou sobre o pecado de Davi, o pecado do homem segundo o coração de Deus. E infelizmente, muita gente acaba, claro, reconhece que Davi pecou tal, mas acaba lançando a seguinte dúvida: e se Batseba não tivesse tomado banho no quintal da casa de Urias? Davi teria pecado? Vejamos bem, o texto é bem claro. Ele coloca totalmente sobre Davi a responsabilidade pelo pecado dele. Ele jamais menciona a possibilidade de Batseba ter tido participação assim direta nisso. Aquilo lá foi um acidente. Como Davi deveria ter saído para a guerra e não saiu, porque era costume dos reis na época dele, os reis saírem para a guerra. E Davi não saiu, Davi não foi. Eu acredito que, pelo que foi dito durante a aula, Davi não quis ir para a guerra em consideração pelos filhos de Amon terem salvo a família dele quando ele era perseguido por Saul. Então Davi não se sentiu à vontade de ir. Deveria ter ido, mas não foi. Porque aí Davi ficou lá no palácio, ocioso, vagando. Foi lá na janela bem na hora que a Batseba estava tomando banho. E com certeza a Batseba não sabia que Davi estava no palácio, porque era costume dos reis da época sair para a guerra. E Urias estava na guerra, o marido de Batseba estava na guerra. Portanto, ó, se Urias foi, o Davi também foi. Então ela foi lá tomar banho no quintal, eu acredito que era o único lugar da casa onde eles tomavam banho. E Davi foi para lá justamente naquela hora. E aí aconteceu toda aquela sequência lá de tragédias né, acho que se não me engano é segundo Samuel 12, 3, em que Davi se deita com Batseba, aí acaba forçando Urias a se deitar com Batseba para que as pessoas pensassem que o filho de Batseba era de Urias e não de Davi. Então aconteceu aquela sucessão de tragédia, aí Davi mandou matar, colocar Urias na frente do batalha para ele morrer. Só que aí o profeta Natan apontou o dedo na cara, contou uma história. Davi se indignou e Natan apontou na cara de Davi: tu és esse homem. E Davi foi confrontado por Deus, né? O Deus usou Natan para confrontar Davi. E o filho, por fruto do adultério de Davi com Batseba, morreu. Só que aí depois de tudo isso, depois que Davi estava arrependido, a criança acabou morrendo, Batseba com certeza se arrependeu, passou o luto, o período de luto, e Deus permitiu que Davi e Batseba se casassem e tivesse um outro filho, o segundo filho. E o texto é bem claro ao afirmar que Salomão, o segundo filho de Davi com Batseba, foi amado por Deus, tanto que seria o sucessor de Davi, apesar de Amnon, Absalão e Adonias, que eram os três filhos mais velhos de Davi, portanto os três na linha sucessória do trono, os três primeiros na lista da linha sucessória do trono. Deus preteriu esses três, Amnon, Absalão e Adonias, e preferiu Salomão, porque viu em Salomão o líder ideal, o sucessor ideal para substituir Davi. E voltando aqui, porque Deus preferiu Salomão e abençoou esse fruto do amor entre Davi e Batseba. Deixando bem claro, o primeiro filho de Davi e Batseba, que era fruto de um adultério, morreu. Portanto, o mal já tinha sido extirpado. Só que aí veio, Deus permitiu, após tudo isso, Deus permitiu que Davi e Batseba se casassem. E aí veio Salomão e tal. Então, como Batseba estava arrependida do seu pecado, Davi se arrependeu do seu pecado, Batseba se arrependeu do seu pecado, portanto, a pureza de Batseba foi restaurada, a pureza de Davi foi restaurada, Davi se arrependeu de todo o mal que ele fez, de adultério, homicídio e tal, e o Espírito Santo voltou para ele, tanto que Davi escreveu o Salmo 51, onde Davi pedia: não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, o Espírito Santo voltou para, assim, Davi teve novamente comunhão com Deus,
voltou a ser um homem segundo o coração de Deus. Batseba se arrependeu do seu pecado, portanto, tanto a pureza de Batseba quanto a pureza de Davi foram restaurados. Então, onde eu quero chegar nisso tudo? O ser humano tem uma facilidade muito grande para transferir a culpa de seu pecado para outra pessoa. Existem duas altitudes que o ser humano costuma cometer quando é surpreendido no pecado, quando é pego no pulo, digamos assim. Ele pego no flagra, fazendo algo errado, então o ser humano tem o costume de ou dar uma desculpa para esse pecado, tentando justificar a sua atitude, por pior que seja, ou transferindo a culpa para outra pessoa. Como nesse caso para Batseba. Ah, Davi pecou porque Batseba foi lá tomar banho no quintal. Não tem nada que ficar tomando banho lá pelado no quintal. Mas como eu tenho explicado, Batseba não sabia que Davi estava no palácio. Ela tinha certeza que Davi estava na guerra justamente com Urias, porque Urias estava na guerra. Então Batseba foi tão vítima dessa história toda quanto o próprio Urias. Então é muito temerário, para não dizer machista, você apontar o dedo para Batseba, sendo que ela foi vítima dessa história toda. O pecado foi totalmente de Davi, a culpa foi toda de Davi. E vejamos o que a palavra nos diz a respeito da transferência da culpa. Que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30, diz que de nada adianta você apontar o dedo na cara de uma mulher que faz alguma coisa errada se o homem também faz. Como eu já disse no começo do vídeo, vivemos numa sociedade machista, hipócrita e preconceituosa, onde o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Só que no texto de Mateus 5, de 27 a 30, Jesus adverte. Deixa eu virar a página aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É óbvio que não podemos sair por aí arrancando o olho, cortando o braço, cortando o pé. Isso aqui é apenas um alerta de Jesus para que nós tomemos cuidado com aquilo que nós vemos e com aquilo que nós fazemos, com nossas intenções, com nossas atitudes, porque seremos cobrados disso. Receberemos, seremos de uma certa forma advertidos por Deus, sofreremos as consequências desse nosso pecado, assim como Davi sofreu as consequências do pecado com Batseba. E no fim, a própria família dele se voltou contra ele. Amnon estuprou Tamar, porque era a própria irmã dele. Absalão matou Amnon. Aí Absalão acabou se corrompendo, assim, voltando-se contra o próprio pai. Aí mais tarde, quando Davi já era velho, Adonias queria usurpar o trono, sendo que Deus já tinha escolhido Salomão, enfim. Então, só em você pensar em fazer alguma coisa, só de você ter pensamentos de pornografia, pensamentos obscenos, você já está pecando. Claro, a atitude é pecaminosa, mas o pensamento pecaminoso, o pensamento mal, no caso na parte do sexo, mas pode ser em outras áreas também é pecado, tanto quanto a atitude. E Deus também me tem falado a respeito desse assunto no texto no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, um dos meus textos bíblicos preferidos, que demonstra que devemos estar sempre vigilantes, devemos sempre vigiar, orar, tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, porque a qualquer momento podemos cair. Devemos viver em constante comunhão com Deus, devemos viver em constante dependência de Deus, cada vez mais ligados à videira, que é Jesus Cristo, para que não venhamos a cair. Jesus diz aqui em Mateus 26, 41,
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como a carne é fraca, devemos submetê-la constantemente a Deus para que o Espírito Santo tome conta de nós. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Então devemos submeter constantemente a nossa carne a Deus para que o Espírito Santo governe nossa vida, não nossa carne. Porque a carne só nos leva para a perdição, para a destruição, para a morte, enquanto o Espírito Santo nos leva para a vida, e vida eterna. E a palavra de Deus nos diz também, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 12 a 15. Vejamos o que Deus nos diz em sua palavra nesse trecho. Tiago 1, de 12 a 15 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pela mão e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E lá também na 1 Tessalonicenses 5, de 19 e 24, a palavra de Deus nos diz também: Não extingais o espírito, ou seja, não, como eu falei, não permita que a carne se sobreponha, mas permita que o Espírito Santo esteja sempre dirigindo sua vida. Não desprezeis as profecias, ou seja, as advertências de Deus por meio de pessoas tementes a Ele. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, por ser fiel, Deus, por meio do Espírito Santo, fará em nós tudo que nós não tivemos condição de fazer. Então, tudo que estiver fora do nosso alcance, devemos deixar nas mãos de Deus. Aliás, nossa vida toda, todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, palavras, tudo devemos deixar nas mãos de Deus. Porque nós mesmos, por causa da nossa carne, por causa da nossa condição pecaminosa, não temos condição de fazer nada. Tudo que nós fizermos, devemos fazer de acordo com a intenção de Deus. E se tivermos que falar de transferência de culpa, devemos pensar em Jesus Cristo como aquele que, sabendo nossa condição de pecadores, sabendo nossa miserabilidade, Ele se entregou a si mesmo na cruz, Ele se sacrificou, ele foi morto, Ele foi crucificado. Mesmo sendo perfeito, mesmo sem ter pecado, Ele nunca pecou, porque era necessário um sacrifício perfeito, para que não precisássemos mais sacrificar animais, não precisássemos mais oferecer sacrifícios, libações, ofertas pacíficas, tal. Porque a partir do momento que Jesus entrou, ele ofereceu a si próprio como sacrifício em nosso lugar, um sacrifício perfeito, porque todos os animais sacrificados ao longo da história, no tabernáculo, no templo, enfim, eram imperfeitos, todos eram imperfeitos. Podiam até ser perfeitos fisicamente, mas eram imperfeitos. Mas Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, o sacrifício perpétuo, e por meio dele alcançamos a vida eterna. E eu quero encerrar esse vídeo lendo esse texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15, que demonstram que quando Jesus ofereceu a si próprio em nosso lugar, ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. Então, se tiver que haver uma transferência de culpas, que as nossas culpas, nossas dores, nossos pecados sejam transferidos para Jesus, para que Ele nos dê a vida eterna. Que mesmo sendo perfeito, mesmo nunca tendo pecado, Ele recebeu todos os nossos pecados sobre si, e por meio de seu sacrifício nós alcançamos vida eterna. Colossenses 2, 13 a 15, então, diz o seguinte: E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira
nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então eu peço perdão por esse vídeo ter ficado longo, porque esse é um assunto um tanto complexo, mas que precisava de uma explicação mais detalhada, mais comedida. Inclusive eu tenho o costume de falar muito rápido, de falar para dentro, mas como eu tô com a garganta ruim, a minha voz está um pouco mais grave, eu estou falando mais pausadamente. Eu creio que todos que estão assistindo esse vídeo entenderam bem o que eu disse. Espero que Deus tenha falado do seu coração por meio desse vídeo. Se esse vídeo tocou o seu coração, se Deus edificou a sua vida por meio desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, conheça o meu canal, que Deus abençoe. E que você possa sempre se lembrar de Jesus em tudo aquilo que você fizer. Não permita que a sociedade ao seu redor corrompa você, mas coloque-se diante de Deus para que o Espírito Santo governe a sua vida, e não o mundo, a carne e o diabo. Que Deus abençoe. Até depois, se quiser.